Nesse primeiro vídeo da nossa série OM Trips, vou contar sobre uma viagem que eu fiz para Israel em março de 2019. Foi curta, mas muito especial. Fiquei só 2 noites em Tel Aviv e 2 noites em Jerusalém, e também conheci Cesareia, Haifa, Nazaré, Massada e o Mar Morto. Foi muito corrido e com certeza, se eu pudesse voltar no tempo, ficaria mais. Localizado no Oriente Médio, Israel é um país surpreendente, que deve ser visitado pelo menos uma vez na vida. É considerada a Terra Santa por judeus, cristãos e muçulmanos, mas além dos locais religiosos, que atraem muitos fiéis, existem muitos outros lugares lindos para conhecer. Também ficamos impressionados com a gastronomia, fomos em um restaurante melhor do que o outro. Vamos lá! A primeira parada foi Tel Aviv. Alugamos um carro no aeroporto e dirigimos até a cidade. Chegamos no hotel morrendo de fome e comemos por lá mesmo. Falando em comida, vale lembrar que os judeus ortodoxos seguem uma dieta kosher, quando derivados de leite não podem ser misturados a derivados de carne, entre outras regras. Nem todos os restaurantes seguem essa tradição, e a verdade é que você nem sente diferença no sabor. Ficamos hospedados no recém-inaugurado The Setai, que fica no bairro de Jaffa. O hotel é novinho, os quartos são ótimos, localização também excelente, mas ainda faltava um ajuste no serviço. No entardecer, junto com o nosso guia, demos uma volta pelas ruas e ruelas de Jaffa, a parte antiga da cidade, que se destoa da modernidade e agito de Tel Aviv. Passamos também pelo mercado, onde eles vendem de tudo, frutas, legumes, especiarias, balas e muito mais. À noite, fomos jantar em um restaurante super movimentado com uma amiga que mora lá e conhece tudo, Whisky Bar e Museum. A comida é deliciosa, a decoração moderna e eles contam com uma coleção absolutamente incrível de whisky. No dia seguinte, tomamos um café reforçado no hotel, pegamos o carro e lá fomos nós com o nosso guia para Cesareia, cerca de 1h30 de viagem. À beira do mar Mediterrâneo, Cesareia é uma antiga cidade portuária, um presente de Augusto César ao rei Herodes. Ao longo da história, Cesareia foi alvo de muitas disputas e o que sobrou da cidade foi transformado em parque nacional. É um dos passeios imperdíveis para quem visita Israel e recomendamos fortemente fazer com um guia que explique para vocês tudo o que passou por lá. Seguimos para Haifa, onde a principal atração são os Jardins Bahá'í, uma das imagens mais famosas de Israel. De fato, a vista do topo do jardim é de tirar o fôlego. Morrendo de fome, paramos para comer um falafel na cidade, que é um bolinho de grão de bico frito servido no pão árabe. De lá, fomos para Nazaré, conhecer a famosa Basílica da Anunciação, a maior do Oriente Médio. Aqui convivem pacificamente muçulmanos e católicos, e entre todos os templos da pequena cidade, a que mais atrai visitantes e peregrinos é a Basílica da Anunciação, que buscam chegar próximo ao local onde teria vivido a família de Jesus. Voltamos para Tel Aviv e depois de um longo dia ainda fomos jantar fora. Seguimos a dica de outra amiga e fomos parar em um dos restaurantes mais descolados da vida, chamado Romano. Custamos achar o lugar, porque ele fica dentro de um beco, literalmente. Parece um prédio abandonado, todo descuidado, mas é esse o charme. Cheio de jovens, música animada, drinks ótimos e a comida muito boa. No terceiro dia, demos uma volta pelo calçadão da cidade, almoçamos em outro restaurante delicioso, dessa vez o Santa Catarina, e dirigimos em direção a Jerusalém. A estrada é ótima e a viagem dura aproximadamente 1 hora. Escolhemos o Hotel Mamila como hospedagem, que fica entre a cidade antiga e a nova. A localização é perfeita para fazer tudo a pé e o hotel é ótimo. O tempo deu uma virada e a diferença de temperatura entre Tel Aviv e Jerusalém é grande. Jerusalém estava muito mais frio. Mesmo assim, saímos com uma guia para dar uma volta pela cidade antiga e entramos na Basílica do Santo Sepulcro, o templo cristão, onde, segundo a tradição, Jesus teria sido crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitado. Voltamos para o hotel, tomamos um aperitivo e jantamos no The Culinary Workshop. Dia 4. De manhã, demos uma volta pela cidade a pé e depois pegamos o carro para ir para Massada, cerca de 1h30 de viagem. A paisagem é tão linda que passa voando, parece até cenário de filme. Hoje, patrimônio da Unesco, essa é uma das mais impressionantes fortalezas de Israel, ainda mais por conta da localização, o deserto da Judeia, onde quase nada cresce e a fonte de água mais próxima é o Mar Morto. É claro que não podíamos perder a oportunidade de entrar no Mar Morto, mas nos decepcionamos com a estrutura. Literalmente, entramos e saímos do mar voando, comemos um McDonald's e voltamos para Jerusalém, onde jantamos em um restaurante incrível, o Chakra. Dia de ir embora. Tínhamos um tempinho de manhã para passear, mas como era sábado, estava tudo fechado. No judaísmo, eles praticam o Shabá, que começa no entardecer de sexta-feira e vai até sábado à noite.
Em outras palavras, é como se fosse o domingo dos cristãos. Almoçamos então em um restaurante perto do hotel, o Sea Dolphin, e seguimos em direção ao aeroporto de Tel Aviv para voltar para São Paulo. As minhas dicas para quem quer visitar Israel são: escolher bem quando ir, para não ir em uma época muito cheia, a não ser que o propósito da viagem seja puramente religioso. Ficar pelo menos uma semana para conhecer cada região com calma e aproveitar as cidades. Pegar um guia para fazer os passeios. Israel tem muita história e é um pecado ir até lá e não aprender sobre religião, costumes e crenças. E contratar um consultor de viagem que dê todo o apoio que você precisa para fazer uma viagem tranquila. Nos próximos slides, vamos deixar um resuminho aqui para vocês dessa viagem para Israel. Essa é a nossa série OM Trips, com as nossas dicas e experiências de viagem. Até a próxima!